empresa especialista em incorporação e urbanização, atuando hoje em mais de 5 regiões dentro do nosso estado. Uma empresa com foco em garantir o bom investimento e um retorno excelente para clientes. Estamos hoje aqui com a GT Participações. Então, gostaria de agradecer a tua presença aqui, Júlia. E a gente queria começar entendendo de onde é que tu é natural e como é que foi tua infância. Tu já tinha desde pequena já uma noção que, eu quero trabalhar com isso, gostava? Ou como é que tu caiu nesse mundo de urbanizadora? Então, obrigada pelo convite. Antes de mais nada, fiquei super feliz aí de ser lembrada por vocês. Eu acho que esses convites de quem está no mercado sempre são um Uhum. reconhecimento, né, do nosso trabalho. E sim, sou santacruzense. Ser santacruzense hoje faz bastante parte da minha identidade, assim. Nasci aqui, cresci aqui, estudei minha vida inteira aqui. E depois do colégio, teve um tempo que eu fui a Porto Alegre para fazer faculdade, mas durante todo esse tempo que eu vivi em Santa Cruz, o mercado imobiliário ele não necessariamente foi presente, mas o empreendedorismo foi. Uhum. Porque eu venho de uma família Sim. empreendedora, eu perdi minha mãe muito cedo, então minha criação foi principalmente com o meu pai. E então, assim, era super comum no final de semana sair para passear nas obras da Terra Fácil, olhar o que a Terra Fácil estava fazendo. Quando eu era pequena, eu lembro que a gente brincava no Eleva-Car dos Postos, saía para andar de Legal. ônibus. Então, Era assim, sempre nesse meio, então. Tinham sempre. vários segmentos na família, né, Júlia? Sim, sim. Enquanto todos os irmãos eram sócios dos negócios, eles exploraram. A gente teve posto de gasolina, transporte coletivo, coleta de lixo, hotel, motel. Então, eles sempre foram abrindo várias frentes, assim. Uhum. E eu acho que eu cresci nesse universo empreendedor. A minha avó, eu julgo uma mulher super à frente do seu tempo, porque ela teve a Casa das Noivas, ela vestiu literalmente gerações, assim. Então, Uhum. ela vestia, às vezes, a primeira comunhão, os 15 anos, o casamento, depois o batizado da filha. Então, assim, ela, Que ela legal. acompanhou as gerações crescendo, bem legal. E minha tia tem agência de viagem, então, assim, talvez eu não tinha certeza de que eu iria para o mercado imobiliário, mas eu sempre tive esse viés de ter o seu negócio. Então, isso é uma coisa que eu acho que foi bastante presente pelo meio que eu estava inserida, assim, e também pela admiração, acho, de ver as pessoas construindo, trabalhando. Então, isso foi muito presente na minha criação aqui. E eu estudei a vida inteira em Santa Cruz. E quando eu me formei, talvez um pouco por saber de que eu já frequentava meios que eram empresariais, que eram legais, e que eu tinha acesso, né, a pessoas, a empresas, a ideias através desse vínculo familiar, eu quis sair de Santa Cruz para entender um pouquinho como é que era o mundo lá fora. Então, eu optei por ir estudar em Porto Alegre, passei no vestibular, cursei administração na PUC, e daí foi assim um novo olhar sobre as coisas, porque eu acho muito curioso, às vezes, a visão que a gente tem do que é uma grande empresa, do que é Sim. empreender, do que é profissionalizar. No interior, quando a gente olha para a capital, é tudo 10 vezes maior. Então, Por conta da faculdade, então foi um dos momentos que abriu, assim, agora eu tô entendendo um pouquinho mais. abriu e na faculdade eu fui colega de filhos de empresários que eram empresas muito É que daí grandes. tu tem a noção, aqui é grande em Santa Cruz, mas agora É, lá é muito maior, ser então, grande em Porto Alegre é outra brincadeira, no sim, Brasil então nem se fala. totalmente diferente. Então, foi bem importante assim para ter esse olhar um pouquinho mais de mundo, né? Sim, Ampliar um pouquinho assim a visão e entender. até na hora de criar, né? Dentro do teu nicho hoje, ter essa visão global, país e estado é muito importante para te criar produtos, né? Muito. Desenvolver empreendimentos, loteamentos. Tanto é que tu tem execução fora de Santa Cruz também, e tu precisa entender do mercado de outras cidades, eu acho que é muito importante. Mas eu não sabia dessa história da tua avó mesmo, é uma novidade bem legal, muito, muito bom. Eu também tenho a história de vó, assim, e eu acho que tu pôde também te situar em vários meios dentro da família, né? Te imaginar, ó, como é que seria eu tocando Uhum. nessa empresa, sendo dessa função, acho que tu poder testar e viver tua infância um pouquinho em cada empresa também colaborou para te botar no lugar que tu tá agora, né? E eram dois mundos bem diferentes, então, porque o pai me levava para passear, às vezes, nas obras de terraplanagem que a gente estava fazendo, mas a avó vendia vestidos de princesa, né? E o teu Então, pai, assim, e o teu pai, quem conhece, ele vê que é um cara operacional, né? Ele é, é da função de estar no canteiro de obra, né? ele é bem mão na massa, Ele é mão assim. na massa, dá pra ver isso, né? Então, eu acho que teve essa vivência que foi bem eclética, mas eu acho muito legal porque são perfis bem Sim. complementares, né? Então, assim, Agregou. Ajudou pra agregar, né? então
Acho que respondendo a pergunta de vocês, assim, mercado imobiliário sempre foi o que eu sonhei, imaginei? Não, mercado Uhum. imobiliário acho que foram os acontecimentos da vida que me levaram para ele. Sim. Mas o empreendedorismo, acho que sim, acho que da forma que eu vivi a minha infância, do que eu experienciei, das referências que a gente tem, Sim. né, de pai, de família, eu não tinha muito como a fruta Fugir. cair longe do pé, assim. Que E como legal. é que foi, assim, o momento que, não sei com que idade tu já começou a trabalhar na empresa? Como é que foi, assim, filho, começa a trabalhar aqui? Foi natural, tu já estava ali, te deu uma função? Não, não, não. Como eu quis ir para Porto Alegre, então um dos meus Uhum. objetivos em Porto Alegre, no momento que eu decidi estudar administração, era justamente conhecer outras empresas, né, para entender o funcionamento. Voltando àquela lógica aqui eu posso saber como funciona, Sim. aqui eu tiro um final de semana, né, venho nas férias, entendo, mas como operam os outros? Então, eu comecei a trabalhar, assim que eu fiz 18 anos, eu procurei estágio e o meu principal estágio durante o período da faculdade foi na Ambev. Uhum. Então, eu estagiava na fábrica, que era em Águas Claras, aí saía de casa cedinho, pegava o ônibus cedinho, passava o dia em Viamão, retornava e fazia a faculdade que eu estudava de noite, né? Uhum. E foi muito legal, porque nesse estágio, eu era estagiária da área de gente e gestão da Ambev. E me colocaram justamente nesse auxílio da parte de processos. Então, a gente dava um suporte para todas as áreas em relação aos procedimentos, aos indicadores, ao que aquelas lideranças, as pessoas tinham que estar executando, tinham que estar olhando. Então, também eu brinco que o meu estágio na Ambev foi a melhor faculdade que eu fiz quando eu estava na PUC. Que legal. Porque Uhum. foi onde realmente eu consegui ter essa visão, assim, de como as metas eram construídas. Então, as metas vinham do corporativo, elas tinham que ser desdobradas para as lideranças, elas tinham que, de alguma forma, chegar no pessoal que estava na Sim. fábrica, que estava realmente com a mão na massa na produção. Então, foi uma visão muito legal, assim, de aprendizado de, poxa, como uma empresa desse tamanho, uma empresa que é global, consegue ter pessoas no mundo inteiro trabalhando em prol de um mesmo objetivo. Engajadas, né? Em bater a meta e com Engajadas a cultura da empresa, né? e alinhadas, assim, né? Então, poxa, em Porto Alegre, eu estava em Viamão, tinha sede em Porto Alegre, acho que tinha sede em Gravataí. Todo mundo sabia onde a Ambev queria chegar e o que precisava ser feito. Sim. E trocavam entre si, porque eram todos do mesmo time. Então, ver na prática como uma empresa dessas opera É foi uma aula. incrível, assim. Né? Foi a melhor faculdade que eu Valeu a fiz faculdade. quando eu estava na PUC, Que legal. literalmente. Que legal. E daí como é que foi esse... Daí tu tava nesse período lá, e como é que tu voltou pra Santa Cruz pra ajudar o... Quando, tocar a firma? quando eu terminei o meu estágio, eu fiz o intercâmbio. Uhum. Quando eu voltei do intercâmbio, eu já estava mais no finalzinho da faculdade, e a Terra Fácil estava implementando a certificação a ISO 9001. E a Terra Fácil, que é a empresa que hoje meu pai está à frente, ela tinha, na época, 3 ou 4 unidades fora. Então, a gente tinha aqui no Rio Grande do Sul a matriz, a gente abre em Candiota, em Mato Grosso, Maranhão e na Bahia. Bem espalhado. Bem espalhado, É. é. E hoje, e assim, né, basicamente, o que precisa ser feito para certificar uma ISO 9001 era a experiência que eu tinha tido com Sim. processos e gestão no meu estágio. Então, eu vim como coordenadora de qualidade, fazia híbrido, assim, então eu Uhum. ainda estava terminando a faculdade, mas era um projeto que eu conseguia acompanhar aqui as reuniões, fazer um pouquinho dos processos à distância. E o meu primeiro envolvimento nas empresas da família foi acompanhando essa certificação, que Uhum. era justamente, Que é bom, uma função, né? é uma função, Auditoria e processo de tudo que é etapa dentro da empresa é uma novela. E todos os setores da empresa têm que estar ajustados para o ISO, né? Porque é auditado todas as partes e funções dentro do negócio, né? exatamente. Então, e tem muito disso que é assim, como é que a gente faz o que a matriz quer permear em todas as nossas Sim, unidades? Como a gente leva essa intenção, esse conhecimento para fora, né, de onde foi fundado, para fora das pessoas sim, que estão ali desde o início do processo, e também faz com que esses aprendizados que a gente tem na unidade A, B, C consigam ser transmitidos, porque às vezes o problema que o cara está tendo aqui, o outro já resolveu, ele já tem o caminho. sim. Então, acho que esse foi o grande desafio desse processo de certificação para não ser simplesmente um quadrinho na parede, sabe? Para ser algo que realmente trouxesse valor para a nossa operação. Que legal. E daí eu ia. E tem uma coisa de mineração, né? A gente prestava serviço em mineradoras. Mineração nunca é em lugar bom. Sim, Nunca é é na só boca beira da brava, só praia. boca brava. Nunca é pertinho.
Então era interior do Mato Logística. Grosso, era interior do Maranhão, assim, a gente tinha que viajar até Belém do Pará, pegar 4 horas de E muitas carro. regiões que muitas vezes é perigoso também, né? Sim, no Mato De Grosso, a estar cidade que a gente estava era justamente rota do tráfico. Então, assim, complicado. era Hoje a Terra Fácil ainda tem esse braço de mineração? Ainda tem? sim, Tem. sim, de prestação de serviço em É, mineração, eu sim. cheguei a pegar a Terra Fácil quando fez Novo Horizonte, acho que o Golf Residence também foi executado, né? O que Sim, que foi mais de Santa Cruz? Teve mais loteamentos também feitos pela Terra sim. Fácil, né? Então, eu brinco que a GT, ela nasceu porque se tu tem terra e tu tem Sim, máquina, pra tu virar loteador é um pulo, né? sim. Já tava com toda a operação montada, né? Não foi tão simples assim, mas a Sim, gente já tinha sim, um bom começo. Mas enquanto a Terra Fácil estava na primeira geração de empreendedores, ela entrava com o know-how de obra e participou não só desses, como dos principais projetos de Santa Cruz, sim, enquanto sócia, né? E com esse viés de obra. Então, o condomínio Countryville, o Terra Madre, o Novo Horizonte, o Belleville, todos esses empreendimentos tiveram, de uma forma ou de outra, participação da Terra Fácil sim. Na execução. na execução. Que legal. Então, isso é legal, assim, porque a gente consegue trazer esse know-how, essa experiência, né? Essa Isso precisa solidez, sempre ser externado, porque as pessoas não fazem ideia de onde é que saiu a GT, do que ela tem antes antes de ser da GT, Júlia ser né? a cara da GT É. lá, a gestora da empresa e dela nascer, né? E eu acho que é muito importante, porque acaba perdendo o portfólio da imóvel, né? Vem uma novidade, sai um condomínio novo, a quem executou aquele outro, chega gente de fora, nem tem ideia de quem fez, muitas vezes, o condomínio, como era envolvido, muitas vezes, as sociedades que fizeram Uhum. esses condomínios, que faziam, por exemplo, Serra Azul tem grandes players também, Countryville também, que hoje cada um tem sua empresa, mas que participaram do projeto, né? Eu acho É. isso muito importante sempre colocar para quem é de fora e tá olhando um podcast. É muito importante conhecer Santa Cruz e quem fez, né? Tem muita história por trás do negócio. Não, com certeza. E a GT, ela justamente nasce desse momento onde entra a segunda geração, né? Sim, E a gente identifica essa oportunidade de dar uma cara nossa para essas oportunidades que a gente já tinha. sim, Então, quando a gente teve essa transferência da primeira geração, que era meu pai e os irmãos dele, todos sócios desse portfólio de sim, negócios, para a entrada da segunda geração, eu acho que isso sempre gera um momento de reflexão em quem está envolvido de, poxa, o que que faz sentido a partir de agora para sim, essa continuidade? E a primeira coisa que foi vista de uma forma mais independente foram os imóveis. Então, não existia uma razão prática para que todos os imóveis também ficassem sim, sob a gestão de todos. E a GT, ela nasceu, eu brinco, que ela primeiro nasceu CNPJ, depois virou empresa. Então, ela nasceu um CNPJ para receber esses imóveis. E entra, eu acho, um pouquinho daquele espírito empreendedor, assim, de, tá, bom, tem imóveis aqui, o que que a gente vai fazer com esses imóveis? Precisamos fazer isso aqui evoluir, sim, precisamos fazer crescer, e daí uma oportunidade muito legal para mim, que foi de trazer essa visão das coisas que eu tinha vivido até ali, de não, peraí, será que pode ser um pouquinho diferente? Será que a gente pode desenvolver algo em sim. cima disso? O que que dá para fazer? O que que dá para construir? E eu acho que foi uma caminhada que acabou acontecendo naturalmente. Por isso que eu digo assim, ó, o empreendedorismo acho que foi uma escolha, mas o mercado imobiliário É, foi meio alinhamento dos e astros, agora assim. tu falando isso começa a fazer nexo muita coisa, porque, por exemplo, tu comentou de ter trabalhado em multinacional, de ter feito a tua administração na PUC, de melhor estágio, sei lá, na Ambev, e querendo ou não, acredito que esse CNPJ, primeiro, ele não veio para administrar áreas de terra para loteamento. Ele veio para os imóveis corporativos que faziam parte da distribuição da sociedade deles, né? E foi o primeiro gancho que eu acho que tu sentiu gosto, muito gosto, Uhum, de ir atrás de empresa para ocupar esses imóveis, né? exatamente. Querendo ou não, por exemplo, nós já fizemos aquela relação muitas vezes dos imóveis que tinham ainda para ser desenvolvidos. E começou Zé Pneus, Cassol, Câmara de Vereadores, muitos imóveis corporativos que são em Santa Cruz hoje de grandes redes, estão nos imóveis da GT. Exatamente. Né? Então ele começou justamente com esse pilar que a gente tem, que é a locação comercial. E a proposta era, cara, existe uma dor de mercado que a gente pode resolver, Sim, que é a pessoa que ela quer colocar o seu negócio, quer investir na cidade, quer trazer riqueza, quer trazer emprego, mas não existe um lugar preparado para adequado. receber. E a gente também tem esse viés de investir em imóveis. Então, se a gente vê uma boa oportunidade, a gente investe.
E aquele imóvel, talvez ele também não está preparado hoje para receber um negócio, Sim. porque ele foi uma oportunidade. E a gente optou justamente por casar essas duas coisas. Então, assim, vamos transformar esse imóvel já dentro do que essa empresa Sim. precisa, porque eu otimizo a minha aplicação de recurso, eu já faço exatamente a reforma que precisa ser feita, e isso já nasce de uma forma que vai ser lucrativa, que vai ser adequada para que a empresa se instale em Santa Cruz. Lucrativo tanto para vocês, locar sob demanda, com prazo maior de contrato, quanto para quem tá vindo e não precisar ele adequar o imóvel à necessidade Exatamente, dele. Bem legal. Muito, muito bom. Essa parte ali, que ano era mais ou menos esse, quando começou a abrir esse CNPJ da GT, no começo? Lembra mais ou menos? Só pra gente ter uma base, assim, de Digamos que o CNPJ, ele foi construído talvez ali por 2013, 2012, alguma coisa uns assim. 10 anos atrás, mais ou menos. É, Começou a surgir GT, a ideia de começou tu a estar com surgir teu GT, pai. começou a surgir imóveis, começou essa busca de, bom, a gente tem esse patrimônio, mas como é que a gente, O que que nós vamos fazer com o isso que que a agora? gente faz com isso agora, Sim. exatamente? E o primeiro escritório, onde é que foi o primeiro escritório já GT, assim, pra solucionar isso? Já sempre foi no mesmo lugar, O foi em primeiro outro? escritório foi onde eu estava, É, porque era o meu equipe. Mas a gente mantém até hoje a nossa sede junto à Terra Fácil. Mas primeiro teve outra sede, né? Da A Terra Fácil, gente. na saída de Sinimbu. Isso, na saída de Sinimbu Eu era o cheguei a primeiro, atender lá. é. Era era bem uma na casinha. rodovia do lado da Gaúcho Diesel, é ali, que é a Isso, empresa do lado, né? é. Bem na esquina. Era bem conhecido como a Terra Fácil, né? Porque era a região onde foi feito Novo Horizonte. Ficou bem situado e principalmente marcante pelo maquinário pesado que tem ali, né? Sim, Tem sim. muito caminhão, tem muita máquina ali. Hoje, ali é um depósito da empresa do que sai da mineração, Isso, hoje a gente usa aquilo ali oficina, como coisa. pátio de máquinas, eventualmente, se tem algo que a gente adquire, que hoje não está em condição operacional e que precisa sofrer adequações, também fica esperando na fila ali. Sim, Então, hoje é o pátio da Terra Fácil. mas sempre bem, bem visto. Ele tinha uma Ah, bandeirona na frente, fácil de É. achar, saída pra cidade, todo mundo via fácil. E qual foi o primeiro grande empreendimento ou loteamento que a empresa, tu tá na frente dela, fez? O primeiro da GT, só GT, Isso. foi o Estância Jardim. Estância Jardim. Ele já está consolidado, está entregue, está com casas já sendo construídas, está com pessoas morando. E ele foi entregue oficialmente faz uns 2 anos, mais ou É, menos. Um falar pouquinho menos. 2022 por ali, né? É, Mais ou menos. faz um ano e Começou a meio, venda, mais ou acho que menos. 17, né? 16, 17 por aí. Eu não me lembro, mas Quando ele não foi. era batizado ainda. Não, ele não era batizado. E eu acho que foi a primeira grande curva de aprendizado, assim, porque eu me lembro, eu acho que foi o Estância, que a gente já estava assim, acho que nem sei se eu devia falar isso, mas a gente já estava em obra, a gente já estava vendendo, e o advogado chegou para mim e disse, tu tem que pagar o registro. Eu disse, que registro? Do nome. Não, o registro das matrículas. Eu disse, mas tu tá louco, o que que é isso? Tá inventando coisa para eu pagar? E já rodando E tudo, já né? rodando, porque assim, eu não sabia, eu não dominava Foi todo o aprendendo processo. fazendo. A gente realmente foi aprendendo fazendo. E falo isso também com muita tranquilidade, porque assim, a gente sempre teve a certeza que a gente ia Sim. entregar, porque a gente tem esse compromisso de E honrar. claro que tinha o jurídico que tava fazendo essa operação, não tava sem fazer, né? Claro, Ele mas eu só me te avisou, lembro Júlia, quando tem chegou. isso aqui. É. Mas eu me lembro que quando chegou aquela guia, e ela é uma guia impactante, Exato. a guia do registro de imóveis, né? Eu disse, mas o que que é isso? Vocês estão ficando loucos. Porque realmente, para mim, assim, Tu tava executando o projeto. eu estava executando o projeto e tinha muitas partes desse projeto que eu não tinha o pleno domínio. Sim, Porque a urbanização, ela é burocrática, né? Ela Sim. é toda a parte de aprovação, desde a concepção, desde a contratação de uma gleba, sim. até o momento onde toda aquela documentação está 100% redondinha. E hoje na GT, obviamente, depois desse aprendizado, a gente tem isso muito claro e Sim. tem um compromisso muito grande em cumprir todas essas etapas antes de um Então lançamento. sempre mudando também, né? De regramento na hora de fazer, sempre muda muita coisa. Chega no registro, Prefeitura, isso aqui não, registro. essa área é Sim, diferente. é uma atualização constante de Sim. legislação, né? É bem, bem importante aprendendo. Mas antes disso, tu já ajustava as locações, né? Antes de começar a Sim, estância. o primeiro pilar que a gente desenvolveu foi o de locação comercial. E tu lembra o que mais te orgulhou de intermediar, assim, tipo assim, quando tu assumiu o mastro do negócio, ó, agora tá contigo, Júlia, consegui fechar um negócio que me orgulhou de trazer pra Santa Cruz e poder intermediar. O que tu tem de lembrança disso? Eu acho que a primeira negociação que foi. Eu participei de todas as negociações do nosso pilar de locação, né? Exceto, eu acho, o IMEC, porque o IMEC já é Já tava. um processo mais antigo.
Mas o que foi o primeiro filho meu, assim, foi a negociação com o Zé Pneus. Então, essa eu acho que foi a primeira que fui eu que fui visitar, chegaram em mim, conduzi, precifiquei, acompanhamos a obra, tudo. E eu acho que a que mais marca a nossa história, assim, recente, foi a Cassol, porque também, aí a gente, eu acho que são sempre degraus que a gente Sim, consegue, né, que bom, assim, ir evoluindo. Já é uma rede que atua no sul do Brasil, é uma empresa extremamente sim. profissionalizada, são 3.000 metros de área construída, então, assim, já é um negócio que Do zero, né? Porque não foi utilizada a estrutura que tinha lá, não foi, né? Foi tudo, alguma coisinha a gente utilizou, a gente tinha um subsolo, mas basicamente, né, a tudo gente, a novo. gente construiu tudo novo e atendendo, assim, especialmente o padrão de qualidade que eles tinham. Então, Sim, foi uma obra que a gente colocou à prova o nosso conhecimento técnico, a nossa capacidade de atender uma empresa sim. com um padrão de exigência grande, Grande. né, alto, uma régua alta, assim. Então, isso foi uma coisa que nos orgulhou bastante É. também. Fora o investimento que representou para o município, né? Sim, é bem legal sempre colocar, principalmente para quem tá no outro lado do podcast, porque é uma negociação longa, né, para te trazer uma empresa dessa. Porque eles começam, estamos com interesse de vir em Santa Cruz. Aí tu vai lá, visita quem. Até abrir uma porta. Daí abriu a porta, vai lá, visita, traz dados da cidade, ajuda eles com uma assessoria completa do que vai rentabilizar para eles estar em Santa Cruz. E acredito que muitas das empresas hoje estão muito faceiras positivamente por ter escolhido o lugar certo, né? Querendo ou não, nos acontecimentos, até nós estávamos comentando agora de manhã, nos acontecimentos de catástrofe que a gente teve aí nos últimos tempos, Santa Cruz é privilegiada em não ter sido atingida diretamente como muitos outros lugares, onde também tem essas lojas, né? Não, com certeza, né? A gente, graças a Deus, assim, nossos inquilinos não foram impactados pelas Sim, enchentes. E eu acho que isso reforçou o nosso município também com essa característica de ser um bom lugar de se sim, viver, de se seguro. investir. E eu acho que não teve nenhum empreendimento que sofreu Sim, nenhuma causa de enchente. Então, eu acho que traz uma visão de solidez para o nosso mercado imobiliário daqui, vai que é uma acabar coisa que chamando permeia atenção todo pra cá, mundo. né? Vai E eu chamar lembrei bastante. agora falando da Cassol, que a Cassol também participou, que a gente comprou o piso lá, comprou É, vários produtos para teve montar várias tudo isso. participações no nosso escritório aqui, né? Vinda pra cá. E hoje vocês estão presentes em mais ou menos uns 5 lugares no estado, né? Eu tinha notado aqui Santa Cruz, com La Sierra, Estância Jardim e o Jardine, né? Gramado, Canela, Portão, com o Morada do Bosques e Porto Alegre, né? Porto Alegre a gente tem imóvel também no pilar de locação comercial, mas hoje, então, a gente está buscando se consolidar aqui na região e na Serra. Então, Uhum. são os dois pontos, assim, de interesse que a gente tem. Esse Gramado e Canela são também questões aluguéis comerciais, Não, não? não, não. Esses são projetos de urbanismo que a gente está Tá. Tá desenvolvendo nesses desenvolvendo. Para Uhum. fazer municípios lançamento lá futuro. para fazer lançamento. E Portão já tá rodando. Portão já está entregue. Olha aí que Portão legal. foi pertinho ali do Estância Jardim, assim, um loteamento que a gente Que fez. legal. Também um loteamento, eu brinco, rua e poste, antes da gente Sim. começar a trabalhar, a desenvolver produto. E acho que foi junto com o Estância ali, eles foram bem Eu pertinho um vi do a outro. planta do Morado Bosques, é bem parecida com o do Jardine, né? É um Ela triângulo, é, assim. ela é um Eu olhei e pensei, mas triângulo, será que é o Jardim tá no lugar? Eu olhei as ruas, não, é em Portão, tá certo. mas ele é bem menor. O Parque É, Em Jardine escala. são 320 terrenos e Portão são 100 Que lotes. legal. Que né? legal. E daí eu tinha aqui pautado pra nós conversar da holding, mas a gente já entrou no assunto. E qual foi a. Teve um momento assim que a empresa passou por algum desafio, tanto nessa questão da holding ou no início, assim, que se viu em maus lençóis e conseguiu contornar Eu acho que empreender é passar por desafios, né? Pequenos constantemente. perrengues Pequenos somados. perrengues, e realmente, assim, eu brinco que o desafio ele sempre vai existir, a gente só Sim. precisa ter desafios novos, problemas novos, erros Até pra te novos, incentivar, né? Né? A ser porque o melhor. que não dá é Uhum. ficar insistindo nos mesmos, Sim. né? Mas eu acho que existe uma construção que é a construção da GT Empresa, mas também existe uma construção minha como empresária. Uhum. Então, eu brinquei assim, tinha uma época que o escritório da GT era onde eu tava, porque a GT era só eu. Era tu, um celular e um carro, pronto. Abre o Exatamente, porta-mala, puxa uma pasta, tá montado o boliche. É. mais ou menos. Então, eu acho que tem um desenvolvimento da gente como dono de empresa, como líder, que precisa existir, que é super desafiador. Então, assim, Sim.
o primeiro colaborador que eu tive que contratar, o primeiro colaborador aí que eu tive que demitir, Tudo é um aprendizado. a distribuição das responsabilidades ali que a gente tem dentro da Sim, empresa, porque tem processos que se perdiam no caminho, sabe? Que não tinha sim. dono, não tinha uma regra clara. Então, fazer com que tudo isso funcione, fazer com que essa engrenagem seja eficiente, né? Eu acho que sempre é um perrengue, assim, que a gente passa até colocar as coisas nos trilhos. Em termos de projeto, a pandemia nos deu um susto. No fim das contas, ela foi um susto bom Positivo. para o mercado imobiliário, mas foi bem na época que a gente estava lançando o portão. Então, eu me lembro, assim, que em uma semana a gente colocou a tabela no mercado, em outra eu estava tendo que convencer corretores que eu não conhecia Sim. fisicamente de que a minha empresa era confiável e de que o meu produto era bom. Então, em uma cidade que não conhece o nosso histórico de investimento, de E solidez, lá vocês eram novos. E que o a gente mercado é não era diferente, né? ninguém, E um que o mercado. mercado diferente, com uma área que estava em desenvolvimento, né? Não, Sim. a gente sempre lança antes de concluir a obra. Então, eu acho que isso foi, essa construção de imagem diante de um novo mercado é algo que foi desafiador. Lidar com meio ambiente, licenciamento ambiental, Nunca é burocracias e rápido, nunca registro é de rápido. imóveis também sempre é desafiador. Então, eu acho que o perrengue é meio que a rotina do empreendedor, Sim, né? Até sim. porque vocês têm uma equipe grande lá no escritório, né? Não Assim, é pouquinhas pessoas. hoje nós Tirando, claro, o somos. pessoal da maquinário, empresa, escritório, é bastante, né? Mas na GT agora, eu acho que nós estamos entre 9. 9. E, poxa, 9 pessoas são 9 histórias, né? São 9 Sim. experiências, são Sim, 9 bastante temperamentos. coisa. Então, eu acho que essa construção, ela é desafiadora, mas é o que empolga, Sim, assim. Sim, sim. é o que mantém a empresa viva. E ainda tem muitos setores compartilhados. Ainda, além dos 9, tem, por exemplo, a tua parte de engenharia, tu divide com a Terra Fácil ou Não, tu tem a hoje é tua tudo separada? GT. Tudo Hoje a GT. GT, ela Bah, é que ela. legal. Legal. Então, toda a parte de. A gente tem 3 grandes áreas, né, que a gente trabalha, que é a engenharia, administrativo financeiro e o comercial. E a gente busca, então, tem uma liderança para cada uma dessas áreas, porque a gente quer ser dono dos processos e a gente também entende que cabe a nós desenvolver, trazer novidades para essas áreas, para a gente estar aí, enfim, trazendo coisa nova, trazendo Sim, inovação, melhorando o produto. É muito legal ver que cada novo lançamento a gente traz uma nova solução, traz uma novidade, e isso se reflete em performance. sim. Frio na Então, barriga de todo mundo junto, da né, equipe um toda, é horror, tudo aham. diferente, né? É Horror, isso aí, é isso aí. Mas é É legal, legal. assim. E para a gente conseguir ter esse desenvolvimento, a gente precisa caminhar com as próprias pernas, né? Sim. Então, claro, começou sempre tendo esse apoio de escritório que a gente tinha, Bom. por estar junto com a Terra Fácil, de dividir aí a estrutura Sim, macro, sim. até porque acho que é uma tendência que a gente vê no mercado sim. hoje, né? Mas hoje toda a parte, todo o know-how de empresa, comercial, engenharia, administrativo, financeiro, orçamento de É obra, é separado. GT. Que legal. Hoje, então, a empresa anda sozinha, não. Sim, sim, sim. Não, a GT, Legal. ela é, E é o uma bom, empresa e o que bom que tu tem, por caminha com exemplo, suas próprias preciso de pernas. um apoio com algo que eu não vivenciei ainda. Tu tem a experiência dentro de casa. Ah, isso é Tipo valioso, assim, né? tô passando por tal coisa agora, como é que eu resolvo, soluciono esse problema agora que é uma coisa nova que me apareceu? Uma sanga ou uma canalização que não tá passando em determinado lugar. Uma dúvida, às vezes, Tu também. tem isso, essa consultoria dentro de casa, né? Isso é muito importante ter, porque muitas vezes, vou recorrer a uma assistência externa que vai depender da boa vontade dessa pessoa em querer comprar minha ideia de me ajudar, né? Sim. Essa troca, ela é muito legal e eu acho que como o meu pai, ele tem muitos anos de experiência, ele tem muitas situações que ele viveu, mas ele também não tá necessariamente na rotina dos Sim, problemas do dia a dia. Eu acho que sempre traz aquele olhar novo, né? De tipo assim, ó, eu tô com isso aqui. E aí, olha, já pensou em tal coisa? E às vezes, Ah, putz, não né? tinha pensado, uma visão externa, né? né? E é uma visão, ela é externa, mas ao mesmo tempo ela tem as mesmas raízes, Sim, valores, sim. então a gente tem esse vínculo e isso é muito legal, assim, é muito, muito importante para o desenvolvimento da empresa e eu acho que é um diferencial, assim, que a gente Que legal. acaba E tendo. falando em desenvolvimento de empresa, hoje como é que tu busca assim se qualificar mais ainda? Tu faz algum curso, alguma faculdade? Como é que tu traz a tecnologia ou o conhecimento para a equipe e para os empreendimentos?
Em termos de cursos, eu sou formada em administração, não sou arquiteta, não sou engenheira. Sim. Eu fiz MBA em Finanças e Governança Corporativa um tempo depois, para trazer esse viés um pouquinho de olhar de resultado, esse olhar mais sistêmico, que eu acho que é super importante dentro de uma empresa. Mas em relação a. Chegou um momento que eu senti que, bom, eu sou formada em administração, eu tenho pós, eu tenho uma experiência aí em processos em gestão. Eu senti que faltava um pouquinho entender de mercado imobiliário. E eu fui buscar viver outros mercados, ver outros players para trazer esse conhecimento. E hoje eu acredito que assim, a principal forma de fazer isso é estar participando de eventos, de palestras, de cursos em outros mercados e sempre que possível trocando com essas pessoas para a gente ver como as coisas funcionam, o que deu certo, o Sim. que deu errado. Eu participo de uma associação nacional que promove esses encontros, isso é extremamente rico. Eu estou hoje como vice-presidente do Sinduscom aqui em Santa Cruz. É uma E missão, né? não é uma missão, mas Não a é gente tem uma fácil. missão aí com o Sinduscom aqui em Santa Cruz de realmente desenvolver a entidade para dar o peso que ela tem que ter, porque ela representa a construção civil e assim, eu acho que a gente tem que lembrar que sem construção civil não existe hospital, não existe Sim. estrada, não existe escola, porque quem faz tudo isso é a construção civil. E não diretamente o Sinduscom, né? Ou o município, porque é uma contribuição para a comunidade, tá? O Sinduscom se desenvolvendo, né? Porque ali Sim. estão todos que estão na cadeia da construção civil, né? Que Exatamente. movimenta tudo, movimenta prédio comercial, prédio público, desde Gera receita ruas, de tudo. IPTU, gera Tudo. Tudo. gera fluxo nas lojas de material de construção, então é toda uma cadeia que é extremamente impactada pela construção civil. Mas eu entendo hoje que a gente, toda oportunidade que a gente tem de sair para Santa Cruz, eu brinco que a gente tem que fazer uma curadoria, assim. Então, poxa, esses dias eu estava em São Paulo num curso e eles estavam apresentando, era um summit de bairros planejados. Então, assim, eram empreendedores do Brasil inteiro que desenvolveram bairros planejados e a gente estava falando, assim, de empreendimentos que tinham como âncora um Hospital Albert Einstein e o Hotel Emiliano em um empreendimento. O Uhum. VGV era de bilhões. Sim. Bom, isto não cabe no nosso mercado. Mas qual é a essência disso que a gente consegue traduzir? É. O que que eu consigo O que que adequar eu pro meu? consigo ajustar? Sim. E eu acho que a gente conseguiu já traduzir isso nos investimentos da GT de uma forma bem legal. E justamente assim, eu vou lá, eu olho o que tem de legal e eu acho que o nosso trabalho é bom. Porque eu estou fazendo hoje, o que que eu consigo aplicar aqui, logo, Sim. rápido? Então, isso eu acho que Tirar do hoje é a papel. principal forma de desenvolver ideias e inovações que a gente tem. Legal. Pensar um pouquinho fora da caixa com uma É. visão grande adequando o teu negócio, né? É E a legal. gente perguntou antes sobre qual foi o que tu mais te orgulhou na questão dos aluguéis, né? E podemos falar que o Estância Jardim foi o teu xodó de já ter empreendimentos entregues hoje ou teve outro? Não, todos são. Todos Cada um do são. seu jeitinho. Não tem aquele que, esse aqui foi, sei lá, por uma experiência, ou todos tu considera como. Não, é que eu acho que hoje cada empreendimento que a gente faz, ele representa muito bem a consolidação de alguma etapa que a gente teve como empresa. Então, assim, no Estância Jardim, a gente entregou uma obra sólida, a gente foi surpreendido com a excelência das casas que estão sendo construídas lá, mas para a gente envolveu toda uma curva de aprendizado de venda, de abertura de contatos com corretores. Acho que o Pedro foi um dos Sim, primeiros, né, sim. que acreditou na gente, que acreditou nos nossos produtos. Eu não vendi Estância Jardim ainda, eu vendi Garrão de Potro, É, Ah, tá? era garrão de Era potro. Garrão de Potro, Então né? imagina assim, nasceu o garrão de potro, depois a gente se deu conta, não, dá pra chamar assim, tem que Garrão ter de- um É porque o logo. nome do lugar tinha uma cancha de Tinha rodeio que era tinha um Garrão de CTG. Potro, lá CTG, e aí ficou o nome de garrão de potro. Mas Garrão de olha. Potro. Então assim, não, vamos batizar, vamos botar um totem na entrada, vamos, né, fazer um acesso Desenvolver melhor, né? legal. Desse empreendimento, a gente já foi para o Parque Jardine. Nossa, é um salto muito Muito grande. grande. Tanto em quantidade quanto em mais ruas, Não, e toda a produto, movimentação de marketing de tudo. vendas que a gente fez no Parque Jardim foi muito legal. A gente Lote trouxe um palestrante comercial. nacional para fazer uma convenção de vendas lá no Teatro do Mauá. A gente trouxe a ideia, um pouquinho de bairro planejado, destinando lotes comerciais, então que vão se Sim. retroalimentar dessa comunidade que está servindo, que vai viver ali. A gente é o primeiro empreendimento de Santa Cruz que realmente que é aberto ao público, que tem uma Com praça infraestrutura. padrão condomínio, é uma praça excelente, a primeira de linha Santa Cruz.
vai ter quadras de beach tênis, vai ter quadra poliesportiva, tudo isso em uma região aberta que a comunidade pode usufruir. Sim. Então, assim, olha o presente que a gente dá para a comunidade que é impactada pelo nosso empreendimento. Já é um salto. Para o La Sierra, a gente desenvolveu toda a questão ali do loteamento de acesso controlado. Também uma novidade, não tem nenhum empreendimento assim em Santa Cruz. Então, eu não tenho um xodó, porque eu acho que cada um deles. Eu brinco que sempre é o próximo. Meu Sim. xodó sempre é o Sim. próximo. Mas cada um deles me orgulha bastante, porque eu acho que traduz a nossa história de empresa, E sabe? o Graças quanto a tu Deus, a tem nossa buscado melhorar, evolução. né? O É. quanto tu tem buscado melhorar em cada coisa que tu faz nova. A gente liquidou, a gente vendeu todo o La Sierra em 2 noites, né? Eu ia brincar que eu acho que de case de vendas, o La Sierra destoa muito dos outros dois, assim, de como foi assertivo no time certo de lançamento, no formato de lançamento. Acho que foi tudo muito bem executado, né? Sim, ouso dizer que foi um dos poucos de Santa Cruz que teve esse Sim, resultado de vender Tempo, tudo né? Período de sim, tempo. sim, em 2 noites. Assim, a tabela não foi pra rua. Ele foi todo sim. comercializado Tudo no interno. lançamento. E numa metodologia também que a gente buscou fora, aprendeu fora e traduziu aqui para nossa realidade para colocar em prática. Então, acho que é um exemplo muito claro disso que tu me perguntou antes, assim, o que que vocês fazem para se manter atualizados? A gente busca conhecimento fora, a gente adapta esse conhecimento para nossa realidade e a gente aplica com frio na barriga, né? Sim, sempre. Porque, Sim. É testar, olha, Tudo que testar, é novo testar. é. aquela noite foi uma, foi um... Tu dormiu depois ou não, de noite? Depois sim, mas antes não. A noite anterior, não. Na anterior não, depois sim. Até que o processo se valide, né? É. E até toda a movimentação que foi feita antes de acontecer a noite, né? Sim. A movimentação desde corretor. Pá, não tô entendendo por que estão fazendo assim, por que não estão abrindo no processo convencional, tá diferente, como é que vão fazer, como é que vai funcionar? Não, na nossa E deu certo. convenção de vendas, as pessoas levantaram a mão, indignadas com o que a gente estava fazendo. Então, assim, na minha O convenção de venda me xingaram, porque que vocês o que estão que vocês fazendo? estão inventando? E assim, é desafiador tu Sim, honrar isso, porque agora que a gente começou, a gente tinha que seguir daquela maneira, né? sim, Deu certo, mas podia ter dado errado. Sim. E sim, como é que a sim, gente faz daí para lidar com isso, para tomar essa decisão, para ver o quanto a gente pode esticar essa corda, sim. assim, de forma que o mercado fique curioso, mas não fique. Tu tem que avaliar sempre o risco, né? Tipo, tá, beleza, se der errado, como é que eu vou me repor agora no mercado? Como é que vai ser o resto? Mas eu acho que o know-how do que já tinha sido executado levou muita gente, né? E do histórico da construtora, da urbanizadora, de tudo que vocês fizeram, ajuda muito a vender, ó. Quem tá por trás do negócio? Né? Não, já tem histórico, não é um aventureiro que veio de outra cidade, que é o desafio que tu teve em Portão, né? Exato. Não é um cara que veio de fora, que tá entrando no mercado, agora vem com, se tu fizesse isso em Portão, talvez não sairia, não daria nem gente no primeiro evento, teria que fazer um processo de criação de cultura da empresa, fazer eles conhecer toda a empresa, para aparecer um cara lá no evento, pagar o antes de, para poder participar, pagar o ingresso, né? E aí depois ele comprar a ideia do empreendimento, conhecendo a Júlia, a GT e a equipe que tá por trás do negócio, né? Exatamente. Mas trazendo esse caso do La Serra, assim, óbvio, eu acho que é sempre ter um. A gente tá falando aqui de marca, né? Sim, Então, assim, a gente conseguiu, com essa história, no momento do lançamento do La Serra, ter uma marca que gerasse credibilidade e que gerasse essa confiança também, né? confiança das Uhum. pessoas, exatamente. Mas eu acho que a gente também tem que trazer que existiu uma dedicação muito grande por parte da empresa de desenvolver produto. Sim. A gente trouxe inovação, a gente trouxe solução para uma dor grande das pessoas, no nosso caso é segurança, mas eu acho que isso traduz muito o que o empreendedor ele tem que fazer para ter Sim, sucesso, porque assim, a gente está aqui para resolver a dor das pessoas, né? No meu caso, do mercado imobiliário, a gente buscou pegar essa principal dor de quem não mora num condomínio fechado, que é a questão da sim. segurança, de limitar o acesso e traduzir isso num produto. E eu acho que essa visão de ter um produto que atenda o que as pessoas anseiam também foi bem fundamental para a gente ter sucesso nesse processo de Sim, vendas. isso tudo é mercado, né? Isso tudo é mercado. Sem isso aí, tu não bota produto nenhum que vai emplacar de venda, né? Ah, com Tem que ter muito certeza. estudo por trás do negócio. E falando em La Sierra, que foi o último que foi lançado na cidade, como é que a GT
vê, assim, se vê e como e aonde se vê em 5, 10 anos, assim, tu acredita que a empresa vai para um novo nicho? Tu acha que as ideias que tu busca fora podem te levar para outros lugares que hoje tu não imagina ou tu prefere, não, vamos continuar nessa linha? Eu acho que o nosso intuito principal sempre é se desenvolver como empresa em todos os pilares que a gente tem, né? Não é, a gente não quer só, eu quero ser grande, eu não quero dizer que, eu tenho um empreendimental, Sim, não. A gente quer se desenvolver e manter essa curva de aprendizado e entrega que a gente está tendo, porque eu acho que assim, a gente fica muito claro na nossa história que nós, pega ali o próprio exemplo do Estância Jardim, né? Nós estávamos aprendendo a fazer obra, fazer venda, fazer sim, entrega, fazer licenciamento. A gente aprendeu. E ouso dizer que a gente aprendeu bem. No Parque Jardim já foi outro momento. Agora no La Sierra também já dá para ver essa nossa evolução e a sim. intenção é continuar evoluindo. Então eu acho que é natural nesse caminho que sim, a gente vá para projetos que sejam diferentes, que sejam mais complexos, que sejam maiores em termos de VGV, em termos de investimento, mas sempre dentro dessa caminhada assim com os pés no chão. Sim. Sim. A E buscando gente solucionar as questões que é o problema de agora. Claro, para o futuro, né? Porque um empreendimento às vezes demora 2, 3 anos para sair, que nem o Pedro sempre comenta. O desafio é ver hoje, uma necessidade hoje que ainda vai ser. Suprido daqui 5 anos, né? Tu tá desenvolvendo um produto de hoje, por exemplo, La Sierra vai entregar 2 anos agora? 1 ano? um pouquinho menos, é. É. Mas quando tu lançou, tinha 2 anos pela frente, saber como é que vai estar lá, como é que vai estar o desenvolvimento da região. Eu acredito que é mais uma dificuldade hoje, principalmente para prédio, tá? Uhum. Tu é a necessidade da área de licenciamento, é os órgãos burocráticos que te travam de executar mais rápido. Mas o desenvolvimento do produto para suprir necessidade futura é muito grande, eu acho, para quem urbaniza, para quem constrói, para quem faz incorporação, é o grande desafio, né? É, a gente tem que trabalhar pensando, quando a gente contrata a área, a gente tem que imaginar 3 anos para frente, né? Para Porque é o mais, tempo mínimo para de mais. licenciar. A gente tenta se resguardar sempre da melhor forma possível, em termos de pesquisa de mercado, de entender os Sim, movimentos, de entender o que está para ser lançado, para a gente não ficar sim, só fazendo mais do mesmo. Sim. Mas eu acho que é bem importante ter esse olhar, mas ao mesmo tempo, assim, é a velocidade que opera esse mercado. Então, todo sim, mundo que estiver chegando junto comigo vai ter entraves que são parecidos. normal. Então, assim, é o jeito que o jogo funciona. Não Sim, tem como fazer, a gente tem que se adaptar e realmente tentar antecipar um pouquinho do que daqui a 2, 3, 4 anos vai tá. vai fazer sentido para aquelas pessoas. E a própria busca de resolver o problema é um jeito novo de que cada vez vai ser um problema novo, a empresa vai estar se desbravando. É uma maneira, não precisa agora vocês começar a querer construir prédio. Vocês podem querer solucionar problemas que sempre vão ser diferentes e isso acaba erguendo cada vez mais. Um projeto maior, daqui a um pouco um projeto menor, mas para aquela localidade é o que Uhum. precisa. Então o desafio sempre vai estar ficando maior, vamos dizer assim. Eu não vejo a gente saindo da urbanização. Uhum. Hoje não, é uma intenção. A gente quer justamente se desenvolver enquanto urbanizadores para Legal. ter cada vez mais excelência nas entregas, nos produtos e daí da porta para dentro também, né? Para a gente ter Sim. processos cada vez mais eficientes que nos permitam fazer isso. É porque quanto mais complexo lá fora, mais organizado tem É, que ser aqui dentro pra tudo andar, né? Senão você perde. E como é que tu acha do futuro? Como é que vão se desenvolver as pessoas que vão trabalhar para ti? A gente tem perguntado para todas as construtoras, incorporadoras, tá, no quesito mão de obra, o que que tu imagina de um futuro que tá bem próximo de falta de mão de obra, de especialização de tal função por determinada pessoa no teu meio? Como é que tá isso? A questão de ter colaborador para executar o serviço bruto, essas pessoas estão conseguindo se desenvolver ou vão ser substituídas muitas por máquinas? Como é que tá isso para ti? sabe que eu li um dado esses dias que a construção civil é um dos mercados menos inovadores do mundo, né? Ele só É o perde, eu básico. acho que para pesca. Era uma Básico coisa bem assim. feito. Para o nosso porte de empresa, eu não é uma coisa que no médio prazo me preocupa. Sim, Assim, vai faltar mão de obra, vai faltar gente. Eu acho que hoje a preocupação que a gente tem que ter como empresa é de desenvolver bons parceiros, bons fornecedores, que tenham uma cultura de entregar com qualidade, de entregar um trabalho bem feito, que seja parecida com a nossa. E eu acho que tem muita gente boa
no mercado, sabe? A gente não trabalha tanto com a contratação de mão de obra própria, né? Como Sim, construtoras de prédios, que normalmente Sim. têm essa mão de obra ali dentro do seu CNPJ, a gente trabalha com bons parceiros, boas empresas parceiras que são experts no seu segmento. Então, se eu preciso fazer uma rede de água, eu contrato a empresa que é boa em fazer rede de água. Eu contrato o fornecedor que tem excelência nisso. Porque a gente não consegue ser bom em tudo. sim. Então, E até que nem o Pedro fala, para ter a garantia do serviço, né? Tu Não é tem um um. especialista na tua hidráulica, o especialista na tua elétrica te dá mais garantia, porque o cara só faz isso. exatamente, a Uhum. gente preza muito na GT, um dos nossos valores é qualidade técnica. Porque assim, tudo que a gente faz, a gente enterra, né? Sim, Se eu fizer um reboco mal feito num prédio, ele tá ali, ele tá à vista. O meu não, ele tá enterrado. sim, Mas a gente precisa ter esse compromisso com a qualidade do que a gente está desenvolvendo na empresa. sim. E isso a gente faz tendo um corpo técnico de qualidade, mas tendo também fornecedores que estejam alinhados com essa cultura que a gente quer criar, que é de fazer bem feito, não interessa se alguém tá vendo. Sim. Pode estar lá escondido, mas tem que estar bom. É o mínimo que a gente aceita como empresa é que esteja excelente dentro do padrão técnico. Então, eu acho que o desafio como empresa é realmente desenvolver bons parceiros, saber quem trabalha de forma séria, quem está alinhado com os nossos valores e fazer com que essas relações sejam longas e Duradouras, né? duradouras e boas para todo mundo, né? Sim. Negócio bom é negócio que todo mundo ganha. Essa Sim. questão do básico bem feito é muito importante. Tu pega, por exemplo, a tua pavimentação. É uma coisa que o bloquete, desde que é bloquete, mudou o formato, mudou ali, mas a massa é a mesma e a durabilidade conforme os anos que vai te mostrando se aquele parceiro é um cara confiável. Mas tem muita tecnologia que, por exemplo, te dá uma garantia de 10 anos de tal função que nós estamos executando agora. Tá, mas a empresa tem 3 anos. Baseado em que estudo, né? A tendência de tal coisa. Eu brinco muito hoje com os painéis solares quando foram lançados, né? Não, garantia para nós que é 10 anos. Tranquilo, estamos emplacando agora, mas o painel solar, nós não temos a marca no Brasil há 10 anos para ver como ela se situa na nossa condição climática, como a estrutura vai se comportar, né? E é um desafio enorme para a construção civil isso, porque está sempre inovando, está sempre com coisa nova. Nós tínhamos falado com o pessoal da Vienzo que veio aí, né? É. Mesma coisa, porque no edifício é muito material diferente, né? E aí eles também disseram, não, nós preferimos manter o que a gente conhece e arriscar pouco. Porque tu só consegue arriscar com a inovação quando essa inovação realmente dá respaldo de histórico, de realmente, tem, tá, beleza, tem 10 anos, tá, mas qual produto tu entregou há 10 anos atrás que eu posso Uhum. visitar para ver como é que É. tá? No teu meio tem muito disso, né? Porque um cara que vai te vender determinado produto, tu consegue visitar a obra. Eu acredito que tu tem essa preocupação de sair da empresa e ir lá conhecer a Sim, empresa do sim. teu fornecedor. Como é que tá? Tu tem condição de me entregar o que eu tô precisando? Ou tu vem dar um chute na lua me querendo me vender tantos mil metros quadrados de pavimentação e tu não sabe nem se tu consegue dar conta? Como a gente tem essa experiência, eu acho, não agora já dos nossos próprios empreendimentos consolidados, mas também de toda uma atuação que foi feita, né, Sim, nessa primeira geração, através da Terra Fácil. Então, eu acho que a gente consegue ter uma linha muito próxima disso que tu está falando, que é bom. Eu sei quem trabalha sim. bem, eu sei quem não trabalha bem, eu escolho os parceiros que estão alinhados com o que a gente quer, que é a qualidade de obra. Então, a Legal. gente consegue desenvolver em cima disso, assim. E hoje, fico muito segura de dizer que a gente entrega. A gente entrega a qualidade das nossas obras, qualidade técnica, que é um dos nossos Sim. valores, assim. E para nós finalizar, tem algum livro, algum filme ou alguma coisa, uma mensagem que tu aprendeu para deixar para os empreendedores, corretores que estão nos assistindo? Uma mensagem, assim, de o que que eles precisam fazer para ter sucesso ou para ter uma empresa mais saudável? Algum ensinamento que tu viu em algum lugar? Tem alguma coisa? Eu escutei, eu acho que foi num podcast, acho que da Cristina Junqueira, que é a CEO do Nubank, que é Uhum. uma pessoa que eu sigo, que eu admiro um monte, assim. Se eu não me engano, foi ela que disse que ninguém nunca se arrependeu de ter dado seu melhor. Então, é uma coisa que eu peguei para mim, assim, que, poxa, não interessa o tamanho do nosso projeto, não interessa o tamanho da nossa empresa. Se a gente tem condições de fazer, a gente vai fazer e a gente vai fazer o nosso melhor. Podemos pecar por desconhecimento, por falta de experiência, mas nunca por falta desse compromisso de não. Aqui a gente busca fazer o que é certo, busca fazer o melhor, busca entregar o que precisa ser feito, busca coisas novas. Então esse compromisso a gente tem é uma coisa que eu disse, realmente, eu posso me arrepender de não ter feito, mas agora de ter feito, de ter colocado energia, esforço,
eu nunca me arrependi. Acho que ninguém nunca Sim. se arrependeu mesmo. Saber que tu fez aquilo que tava ao teu alcance. Tava ao meu alcance. É bem, bem importante isso aí mesmo. Porque às É. vezes tu pode te frustrar. Por realmente não, a situação não sair da maneira que tu gostaria que saísse. Mas tu ter a certeza, cara, mas eu fiz tudo que podia ser feito, cara, não era pra dar certo. É. Mas tu tem a cabeça tranquila de deitar no travesseiro, saber que tu te esforçou o máximo que tu podia e que tava ao teu alcance foi feito. Exatamente. Muito legal essa mensagem aí mesmo. É, bem interessante. Então, nós gostaríamos de agradecer por esse bate-papo que nós tivemos. Obrigado, Imagina, pela gente. Eu que pela- agradeço o convite e o espaço. Legal, É isso obrigado. aí. Até o próximo episódio. Até Obrigado, mais. gente.